Sejam bem, eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E este é o 5º vídeo dedicado à apresentação, discussão desta obra, Pedagogia da Cultura Corporal, Crítica e Alternativas. E neste livro nós apresentamos para vocês, de maneira sempre sintética, apresentamos o capítulo 5. O objetivo, portanto, é que você possa conhecer o conteúdo do capítulo 5 da obra Pedagogia da Cultura Corporal, Crítica e Alternativas. Como vocês bem sabem, nos vídeos anteriores, nós trabalhamos inicialmente a noção de cultura, que é muito importante para a perspectiva cultural da educação física. Nós trabalhamos o papel que a escola desempenha através da sua cultura escolar e a necessidade de transformar essa cultura escolar para que a gente possa repensar a escola nesse contexto. Também discutimos lá no vídeo dedicado ao capítulo 3 como que essa noção mais contemporânea de cultura vai reorganizar as teorias do currículo e, portanto, vai nos oferecer a contribuição das teorias pós-críticas do currículo para a gente pensar não só a escola, mas a educação e principalmente a educação física. Também vamos discutir essa noção de cultura corporal, como ela vai se alimentar, como ela vai se beneficiar dessa noção de cultura dos estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista, e chegamos ao capítulo 5, que é um texto dedicado à questão do método. Então, como vocês bem sabem, este trabalho é um dos vários trabalhos do grupo de pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da USP, e a nossa força principal se constitui justamente na investigação realizada dentro da escola ou na investigação realizada a partir daquilo que acontece na escola. Então, nós entendemos que todo professor, toda professora, ao colocar em ação o Currículo Cultural da Educação Física, está produzindo conhecimento sobre a proposta, e conhecimentos esses que podem ser, como estamos fazendo agora, divulgados, tornados públicos e, assim, alimentar as discussões em outras escolas, em outros coletivos docentes, com outros professores e com outras professoras. Trabalhos como este, do Pedagogia da Cultura Corporal, eles sempre são interessantes porque eles situam a discussão em um determinado momento. Então, lá em 2006, quando é publicada a primeira edição desse livro, é evidente que nós estávamos pensando a pedagogia da cultura corporal de uma certa maneira, e hoje nós estamos pensando com uma série de mudanças, uma série de alterações que foram feitas a partir das pesquisas realizadas com a perspectiva cultural da educação física. Então, lembrando, essa noção tão importante do conhecimento científico, que ele pode ser refutado, e o conhecimento científico ele é sempre transitório. Então, nós não estamos pensando da mesma maneira desde o início desses trabalhos feitos nas escolas. Sobretudo os professores e professoras que trabalham com a perspectiva cultural na escola, eles mesmos vêm reelaborando suas práticas e, com isso, trazendo novos conhecimentos, dando visibilidade a novos conhecimentos sobre o processo de ensino. Então, naquele momento, o método de ensino era pensado mais ou menos dessa maneira, como nós vamos aqui apresentar agora, e é evidente que nós temos já trabalhos mais recentes que vão trazer outras contribuições. Então, sem pensar que se tratam de etapas, sem pensar que se tratam de fases, muito menos uma sequência didática, muito menos um passo a passo. A ideia que se tem da perspectiva cultural da educação física, quando colocada em ação, é que o professor e a professora desenvolvem uma série de atividades de ensino que posteriormente vieram a ser chamadas de situações didáticas e posteriormente vieram a ser chamadas também atividades de ensino, também situações didáticas, também encaminhamentos pedagógicos, e que este capítulo 5 do livro Pedagogia da Cultura Corporal vai explicar muito bem, principalmente a situação didática, a atividade de ensino do mapeamento. Então, o mapeamento, naquele momento, era a coleta de informações sobre a cultura corporal da comunidade, informações essas que seriam
necessárias para definir a prática corporal que seria abordada. Então, se por um lado essas informações ajudavam o professor e a professora na definição da prática corporal e fazendo um cruzamento dessas informações com o projeto da escola, e este capítulo também vai fazer uma proposta para como esse projeto pedagógico da escola precisa ser desenvolvido, organizado, através de consultas à comunidade, através de um processo bem interessante chamado Assembleia de Escola, Assembleia Docente, Assembleia de Classe. O tema, ou seja, a prática corporal que vai ser abordada, ela surge, ela é definida a partir desse mapeamento e desse cruzamento com as intencionalidades do projeto, as intencionalidades educacionais daquela instituição registradas, materializadas no seu projeto pedagógico. E depois o professor e a professora vão desenvolver situações didáticas, experiências pedagógicas, encaminhamentos pedagógicos que envolvem as vivências das práticas corporais, a leitura que os estudantes fazem daquelas vivências e o processo de ressignificação, que é a reelaboração dos significados atribuídos àquelas práticas corporais. Então, é por isso que neste slide nós estamos colocando vivência, leitura e ressignificação como se fossem acontecendo no mesmo momento. É possível que aconteçam em momentos separados. Por exemplo, é possível que o professor pense em atividades exclusivas de leitura da prática corporal quando ele pede às crianças, organiza junto com as crianças a assistência a um vídeo sobre aquela prática corporal. Então, naquele momento é uma atividade de leitura da prática corporal. Mas crianças brincando de pega-pega, por exemplo, todas elas, ao mesmo tempo que estão na vivência do pega-pega, elas estão também fazendo a leitura daquilo que está acontecendo. Então, lembrando que nós estamos falando da educação física na área das linguagens, lembrando que nós estamos falando que as práticas corporais são textos da cultura, no momento da produção das práticas corporais, nesse momento mesmo nós estamos também lendo essas práticas corporais, lendo como essas práticas corporais acontecem. O capítulo 5 também vai destacar a importância de situações didáticas que proporcionem um aprofundamento, que nada mais é do que conhecer melhor aquela prática corporal, conhecer seus aspectos, seus detalhes. O professor e a professora podem organizar uma leitura de um texto, o professor e a professora podem fazer uma explicação sobre a prática corporal, o professor e a professora podem organizar uma pesquisa na sala de informática, desde que conduzida por ele e por ela na atividade de aprofundamento, ou seja, há situações didáticas que vão permitir conhecer melhor por que a capoeira tem certa gestualidade, por que no futebol os atletas usam numeração na camisa, por que tem cartão vermelho e amarelo, por que a brincadeira de pipa você usa ou você não usa cortante, usa cerol ou não usa cerol, ou seja, há uma série de detalhes, e este capítulo ele é recheado de exemplos que nos permitem identificar o que são situações didáticas de aprofundamento. Mas nem só de aprofundamento vive o currículo cultural. Também temos as situações didáticas de ampliação. E este momento ele é muito importante porque é o contato que a criança, o estudante, a criança, o jovem, o adulto, a adulta, o idoso, a idosa que frequentam a educação básica terão com pessoas ligadas às práticas corporais. Então, essas pessoas certamente partilharão significados até então não acessados. Quando o professor, quando a professora organiza as situações didáticas, ele sempre conduz de determinada maneira, ele sempre permite o acesso a determinados significados. É ele que está, entre aspas, fazendo o filtro dos significados. Quando ele convida alguém, ou quando a gente leva o grupo dos estudantes para uma saída pedagógica e vai até o lugar onde a prática corporal acontece, os significados que lá forem acessados estão fora do controle do professor ou da professora. Ainda bem, porque aí as crianças poderão acessar outras maneiras de pensar aquelas práticas corporais e as pessoas que delas participam. Então essas são as atividades de ampliação dos significados, ampliação das fontes de informação. Não é exclusivamente ampliação do conhecimento. E, finalmente, duas
situações didáticas bem caras à perspectiva cultural da educação física é o registro e a avaliação, que também elas estão no slide, aí, juntas para que o professor e a professora percebam a relevância de uma funcionar em parceria com a outra. É a documentação do processo, que pode ser uma foto, que pode ser um vídeo, que pode ser uma gravação, que pode ser um desenho de uma criança, que pode ser uma anotação que o professor, que a professora faz no seu caderno, no seu diário de bordo ou no seu celular. Ou seja, é esse registro que vai ajudando o professor ou a professora a pensar nas atividades futuras. Então, a avaliação, na perspectiva cultural da educação física, é uma avaliação do trabalho realizado. A avaliação não é da aprendizagem do estudante, da aprendizagem da estudante. É óbvio que o professor e a professora vai percebendo como eles vão se apropriando daquilo que é discutido, trabalhado, desenvolvido, vivenciado, e esse registro disso é uma informação importante para o professor pensar o andamento do seu trabalho, mas não é o professor, a professora, na perspectiva cultural, eles não olham o quanto as crianças modificaram as suas maneiras de conceber aquelas práticas corporais que estão sendo tematizadas, e tampouco o professor e a professora não olham se essa maneira ela é mais qualificada do que a maneira anterior. O que se espera, evidentemente, é uma mudança no sentido de um olhar mais democrático, mais ampliado, mais inclusivo para as práticas corporais e para as pessoas que delas participam. Mas não há como quantificar isso, e também a proposta não se volta para isso. Então, em linhas gerais, essa é a visão da questão metodológica que aparece na perspectiva cultural da educação física. Em obras posteriores, essa noção de método ela também vai ser reconfigurada, nós vamos chamar de outra maneira, mas é dessa maneira que foi tratada nesse capítulo 5 da Pedagogia da Cultura Corporal. Outros materiais estão disponíveis no site, nas redes sociais e principalmente no canal do GPF. Fiquem bem, se cuidem muito, até o próximo vídeo. Obrigado.